Tudo bem, pessoal? Bem, essa aqui é a continuação de EQE 476, e agora, depois de ter apresentado para vocês o problema de transferência de massa entre fases, a abordagem em si, analisando a curva de operação com, com os coeficientes de transporte, a igualdade dos fluxos, a gente agora precisa trabalhar em como resolver o problema. Beleza. A maneira como eu mostrei para vocês, ela, na realidade, tem um probleminha aí. Tá? Porque em todas as situações, para eu conseguir trabalhar com a expressão, eu, naturalmente, eu preciso identificar as condições da interface. Tá? E se a gente parar para pensar de uma maneira prática, cara, isso não faz muito sentido. Por quê? Se eu trago, e aí eu trago para vocês um exemplo, se eu trago um problema industrial como uma coluna aqui de absorção, quais são os pontos efetivamente que eu consigo medir, que eu consigo mensurar? Tá? Ou seja, pontos aonde eu consigo, e olha, eu estou falando você lá na planta química, eu consigo ir lá e pegar uma alíquota de gás, uma alíquota de líquido e medir, mensurar, para você conseguir saber efetivamente o quanto você tem de concentração ou pressão parcial. O quanto entra de concentração eu consigo medir, o quanto está saindo, ou seja, o quanto foi absorvido, o quanto está entrando de gás, o quanto está entrando, o quanto está saindo de gás. Agora, o meio do caminho, medir valor na interface, eu não vou conseguir fazer isso de uma maneira simplificada. O processo todo aqui, ele leva em conta, vou desenhar aqui para vocês, nesse caso aqui é uma coluna empacotada, onde ele tem os elementos empacotadores, tá? E o elemento, na verdade, são vários tipos de elementos, podem ser elementos, na verdade, eles só existem para você criar uma região. Vou desenhar aqui, tá? Digamos que você tem um elemento assim. Tá? Isso daí é o quê? É um pedaço de plástico. Pode ser, pode pensar desse jeito, é um pedaço de plástico. Mas a grande jogada é que eu quero que sobre o plástico fique um filmezinho líquido. Ó. Isso aqui é o filmezinho líquido. Tá caindo aqui. Mas nesse processo, eu aumentei a área de troca entre o líquido e o gás, porque aqui por cima está vindo o gás, aqui é o líquido. E, portanto, nesse processo aqui, agora eu vou ampliar essa região, é onde a gente vai olhar a condição da interface, líquido de um lado, gás do outro, e o processo de transferência de massa. Se seguir esse sentido aqui. Tá? E no meio do caminho, olha só, lá dentro, lá no interiorzão de tudo, da vida de tudo, aí você tem a condição da interface. Cara, muito complicado. Muito complicado fazer isso. Então eu trago uma outra solução, que é utilizar as concentrações na região bulk. Por quê? São concentrações que efetivamente, olha só, a região bulk é aquela onde já está bem misturado, tá? Então ela é praticamente constante. E efetivamente eu consigo medir na saída, ou na entrada também, mas são pontos de medida que são práticos. Eu consigo pegar isso daí e utilizar. Tá? Então, essa é a primeira condição. Tá? Mas, nesse momento em que eu faço isso, eu mudo a minha estratégia, eu não vou mais olhar o que está acontecendo individualmente em cada uma das fases. Eu vou olhar tudo de maneira global e, portanto, a gente vai utilizar aqui os coeficientes globais de transferência de massa. Tá? Essa daqui, então, é a proposta
do problema. E vai ser um vídeo curtinho, e eu vou explicar por quê. É porque eu estou gravando no jardim, está começando a escurecer, e está começando a dar muito mosquito, e eu vou sair daqui, tá? Então esse daí é o motivo. Paro a gravação e daqui a pouco eu volto em outro lugar, gente. Até mais.